Put down your paper plate. Come to the table, mate. Boa noite, meus queridos e amados irmãos. Nós estamos, mais uma vez, retornamos para pregar a poderosa palavra do nosso Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Especialmente hoje, nós estamos aqui no nosso querido local de culto, local que nós amamos tanto, e em breve estaremos também retornando às nossas atividades presenciais. Bom, nós seguimos com a pregação dentro do livro de Êxodo, nossa série de mensagens no livro de Êxodo, cujo tema central se chama O Deus do Pacto. Eu sou o Senhor, eu os livrarei. E hoje nós estamos entrando numa parte que é central para o livro, que é a libertação propriamente dita sobre, obviamente, as 10 pragas do Egito. E é sobre isso que nós vamos falar. Então, o tema dessa pregação e das seguintes será 10 lições, 10 pragas, 10 lições. Então, nós temos 10 lições para contar sobre as 10 pragas do Egito. Vamos fazer isso aí, dividindo o sermão em algumas partes, e hoje é a primeira parte. Nós veremos 3 lições ainda no dia de hoje. Para isso eu vou ler apenas um trecho do nosso texto, que o nosso texto vai do capítulo 7 até o capítulo 11, que engloba aí todas as 10 pragas. Porém, a gente vai fazer um sermão aí um pouco mais temático, no sentido da gente vai passar todo o texto, tá bom? Então vamos ler só um trechinho, capítulo 7, versos do 1 até o verso 8. Diz assim: O Senhor lhe respondeu: Dou-lhe a minha autoridade perante o faraó, e seu irmão Arão será o seu porta-voz. Você falará tudo o que lhe ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao faraó que deixe os israelitas saírem do país. Eu, porém, farei o coração do faraó resistir, e embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Só até aqui, só até o verso de número 5. Que o Senhor nos abençoe, que Ele tenha misericórdia de nós mais uma vez, que Ele me use hoje como um arauto da sua poderosa palavra para o seu coração e para a sua família. Bom, como eu disse, o tema de hoje, 10 pragas, 10 lições, embora nós veremos apenas 3. Permita-me fazer uma breve recapitulação dos sermões, dos 2 sermões anteriores, o mais recente pregado pelo nosso irmão Leôncio, Gabriel Leôncio, lá da nossa congregação, mas começando pelo capítulo 5. O capítulo 5, nós vimos que foi a declaração de guerra, do povo de Deus, por meio de Moisés, a Faraó e ao Egito. Então isso começa no capítulo 5, ou seja, a batalha do povo começa no capítulo 5. Então passamos para o capítulo 6, que foi pregado pelo nosso irmão Gabriel. Então, ali nós vimos exatamente isso, o encorajamento de Deus, para que o povo pudesse entrar na batalha. Não só o povo, mas Moisés, infelizmente, duvidaram, em algum momento, fraquejaram, a fé deles foram fraca naquele momento, e então Deus aparece mais uma vez no capítulo 6, dizendo: olha, eu sou o Senhor, eu os livrarei. Então essa é a mensagem do capítulo 6, e o capítulo 7 ao 11 é a execução dessa promessa que Deus deu. Quando Deus aparece para Moisés no capítulo 6, ele não aparece só para dizer: olha só, eu sou o Senhor, eu estou no comando de tudo. Não, em primeiro lugar, Deus assume o comando, porque talvez por um momento o povo achou: não, é Moisés que vai nos libertar, é Arão que vai fazer isso. E Deus começa dizendo: olha, não são vocês, eu os livrarei. Então Deus assume o comando da batalha e ele diz: eu sou o general, confie no seu general, eu vou vos libertar. E a segunda coisa que Deus faz é prometer a eles e dizer: olha, vai acontecer isso, o faraó vai se endurecer, ele não vai deixar vocês saírem de primeira, mas eu vou os libertar no final de tudo isso. Então Deus vem prometer essa libertação, e o capítulo 7 ao 11, que é o nosso texto, é o cumprimento disso tudo, que nós vamos ver a partir das pragas. O que são as pragas então do Egito? É basicamente isso:
Deus lutando pelo seu povo através das 10 pragas. Bom, eu começo dizendo, irmãos, que a vida do crente é uma batalha, uma verdadeira batalha em todos os sentidos, uma batalha espiritual, né? Uma batalha contra o mundo, contra o diabo e contra a sua própria carne. Em suma, a vida do cristão sempre será uma vida de batalha. Então todo cristão, ele é um lutador, ele é um combatente, tá? Via de regra. Mas, como diz o livro de Êxodo, nessa batalha nós não estamos sozinhos. Você não está só nessa batalha, e é isso que o livro vai dizer. E mais do que destruição, tá? As 10 pragas do Egito, mais do que destruição, Deus irá proclamar o seu nome. Em primeiro lugar para o seu povo, depois para o Egito e então para todas as nações. Tá? Então, falar das 10 pragas também é falar da revelação do nome de Deus, também é falar de missões, também é falar da proclamação do nome de Deus a todas as nações. Eu começo, irmãos, então, trazendo para você um pouco do contexto, tá? Da mitologia egípcia. É importante para você se situar no tempo e no espaço e a gente então começar a pensar nessas lições. Eu começo falando sobre um Deus muito famoso pelos egípcios, aí há mais de 3.000 e 4.000 anos atrás, que é o Deus Ra, o famoso Deus do Sol. A crença egípcia se dava no seguinte, que o Sol, né, como é uma bola, né, eles acreditavam que toda vez que o Sol se punha no final do dia, né, é como se ele entrasse num buraco. E esse buraco, o Sol, então, durante toda a noite, ele passava por dentro do abismo, ou do submundo. E dentro do submundo, né, forças malignas, ali representado por Apófis, que é a grande serpente do mal. Essa tal de Apófis, né, ela é tão maligna, ela é tão perversa, que era a única divindade egípcia proibida de ser adorada, porque ela era a personificação de todo o mal. Essa Apófis, essa serpente gigante, ela tentava engolir o sol, tentava destruir o sol e destruir com isso, e trazer trevas, né, para toda a vida humana, trazer todas as suas trevas para o mundo. E o que acontecia? Quando o sol entrava por dentro do submundo, né, esse grande Deus Ra, ele ia navegando no seu barco flutuante. Ele, acompanhado de vários outros deuses, entrava juntamente com o sol dentro do submundo e ali dentro ele começava uma grande batalha. De forma que toda noite, enquanto o sol estava passando pelo submundo para sair pelo outro buraco, né, e então aconteceu o que a gente conhece como o nascer do sol. Para que isso acontecesse, a batalha precisava ser travada, Apófis precisava ser derrotada, os deuses deveriam sair vitoriosos e então o sol nasceria. Por que eu estou contando essa história? Porque para um egípcio, toda vez que o sol nascia, para ele era um motivo de louvar, não só ao Deus Ra, mas a todos os deuses que eles adoravam. Por quê? Porque quando eles viam o nascer do sol, eles diziam em seu coração: os deuses venceram a batalha. Mas, irmãos, como nós vamos ler e vamos observar, capítulo 7 ao capítulo 11, vai chegar um dia, e já está chegando, em que os deuses serão derrotados, em que o sol, segundo a sua crença, não sairá do submundo, né? Mas que trevas cobrirão a terra. E não vai ser porque Apófis vai engolir o sol, mas porque o Deus Yahvé, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, vai dizer: haja trevas tão densas que ninguém poderia ver nada. Então isso tudo vai acontecer, mostrando que o nosso Deus é o Senhor. Com isso, nós vamos começar a ver quais lições que essas pragas têm a nos ensinar. E falando, né, sobre os deuses ou os falsos deuses egípcios, nós entramos no primeiro ponto já. Nosso Deus é único, não aceite imitações. Tá? Os versos 10 ao 13, eu preciso ler, do capítulo 7, dizem assim: Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus conselheiros, e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros e também os magos do Egito. Fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e estas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu a vara deles,
Contudo, o coração do faraó se endureceu. Ele não quis dar ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Então, o que é esse grupo de versos, esse texto? Ele nada mais é do que a preparação para o início das pragas. Mas nessa simples e pequena preparação, a gente já começa a ver essa batalha se formando. E eu não quero dizer aqui que Deus está lutando contra os deuses, por favor, irmãos, né? Nós acreditamos, como o tópico já diz, né? Nosso Deus é único, então não há outro Deus além dele, tá? O que vai ser destruído através das 10 pragas não vão ser os deuses, mas a ideia que os egípcios tinham dos seus deuses. Porque, obviamente, né, se eles não vão poder fazer nada para impedir as pragas, se eles não podem cessar a praga, se eles não podem derrotar Iavé, se eles não podem manter o sol nascendo e se pondo, o que isso significa? Que eles não existem. É isso que o texto, o que Deus vai provar através das suas maravilhas no meio do povo do Egito, tá bom? Então, é a destruição da ideia de todos os deuses. E esse tema, ele percorre todo o relato das pragas, que vai do capítulo 7 ao capítulo 11. Só para você ver 2 textos apenas. Capítulo 8, verso 10, diz assim: amanhã, disse o faraó. Moisés respondeu: será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. Capítulo 9, verso 14. Mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Então, no primeiro versículo, você tem Moisés falando, olha, não há ninguém como o Senhor. E no versículo, capítulo 9, verso 14, o próprio Deus fala, não há na terra ninguém como eu. E para concluir, né, na recapitulação dessa história, lá no livro de Números, capítulo 33, verso 4, Moisés, né, está narrando, lembrando a história de novo. Há um verso que diz assim, que mostra cada praga sendo relacionada a uma divindade do Egito, né, ou várias divindades ao mesmo tempo do Egito. E em cada praga, cada uma dessas divindades eram derrotados. Então não é surpresa para a gente isso. O que eu quero trazer para você hoje é que isso, irmãos, não é forçação de barra, que isso não é mera coincidência. Como a gente acabou de ler nos textos, isso é Deus proclamando e dizendo, eu sou o único Deus, tá? No meio de vocês. Então não existe essa história de outros deuses. E aí eu vou passar agora rapidamente por todas as pragas, mostrando para você alguns exemplos de como esses deuses vão sendo derrotados. Primeira praga a gente conhece bem. As águas do Nilo se transformaram em sangue. O que significa isso dentro da mitologia egípcia? Existia um deus chamado Hapi, né, que era o deus do Nilo. E esse deus era responsável pela fertilidade, né, em todo o Egito. E você sabe que a fonte da fertilidade do Egito era o rio Nilo, né, que cortava e rasgava o deserto até o crescente fértil. Enfim, as plantações, os animais, as pessoas, todos dependiam do Nilo. Então, na primeira praga, além de derrotar o deus Hapi, Deus atinge o coração do Egito, dizendo assim, naquele rio e naquelas águas onde vocês depositam toda a sua confiança, é lá que eu vou começar a realizar as minhas maravilhas. E é isso que acontece na primeira praga. A segunda praga é a infestação de rãs, né? O texto fala, irmãos, que as rãs se multiplicaram de uma forma tão absurda que elas entraram em palácios, em casas, subiram nas camas, nos telhados e em cima das pessoas. Então não foi um crescimento pequeno de rãs, mas uma infestação dessas rãs. E o que isso conta para a mitologia egípcia? Que a rã era um animal sagrado para eles. Mais do que isso, existia uma deusa chamada Requete, né, que tinha uma cabeça em forma de rã. E mais, ela era responsável pela criação, ou seja, ela tinha poder criador, quando alguém queria pedir alguma coisa, alguma solução. Então eles adoravam, né, e pediam a essa divindade chamada Requete. Mas mais uma vez, Requete não pôde fazer nada. Duas coisas acontecem aqui, né, pelo menos, na cabeça do egípcio. Ou o egípcio pensou que Requete, né, foi indiferente a nós, ou seja, não quis nos ajudar, deixou esse Deus aí multiplicar as rãs, ou que Requete
não tinha poder suficiente para parar esse Deus. Terceiro lugar, a infestação de piolhos. Essa praga é interessante porque a partir dessa praga, né, acontece algo novo. Tá? Nós vamos falar disso melhor à frente, mas em todas as duas pragas anteriores, os magos do faraó, né, aqueles mesmos que jogaram também o cajado se transformou em serpente, eles conseguem imitar, né, em menor proporção, tanto a praga da água virando sangue quanto das rãs, mas eles não conseguem imitar a praga dos piolhos. Isso acontece pela primeira vez. Tá? E ainda que eles tivessem feito as duas primeiras pragas, o ponto ali não é que eles conseguiram fazer em menor proporção. O ponto é que eles não conseguiram parar. Então, né, uma imitação barata. Por isso eu disse, não aceite imitações, tá bom? E aqui, nessa praga, o que acontece? Eles não só não conseguem reproduzir, como eles reconhecem. E eles dizem, no final disso, dizendo assim, olha, a gente não conseguiu reproduzir esse milagre e com certeza é o dedo de Deus que está fazendo essas coisas. E que Deus e que divindade é atingida aqui? O famoso Deus Tote. Por que o Deus Tote? Porque o Deus Tote é o Deus de todo o conhecimento e sabedoria, inclusive de artes mágicas e inclusive a divindade adorada pelos magos. Ou seja, em outras palavras, não existia, irmãos, nenhum conhecimento que Tote não soubesse em sua grande biblioteca. E quando os magos são derrotados, né, e não conseguem replicar aquele milagre, então significa que existe pelo menos uma coisa que Tote não consegue fazer ou não sabe fazer e não pode fazer. Então Tote é derrotado. Quarta praga, enxame de moscas, né? O texto prossegue. Quinta praga, a peste dos rebanhos. Aqui é importante parar. Por quê? Porque várias divindades no Egito, né, tinham ou a cabeça de vaca ou o corpo de vaca. Por exemplo, Apis, por exemplo, Hathor. Hathor é interessante porque Hathor é a mãe de muitos deuses, ou seja, ela é deusa do céu, da terra, e inclusive ela tem forma de vaca e também é deusa dos rebanhos. Mas agora o que acontece? Os rebanhos são atingidos, as vacas são mortas, os bois são mortos e, obviamente, Hathor não tem poder para fazer nada. Sexta praga, tumores e úlceras. O deus egípcio chamado Sekhmet, né, que é também deus da guerra, mas principalmente o deus da doença e da cura. Então, quando o egípcio estava doente, ele pedia e faziam as suas orações ao Sekhmet, que agora também não pôde fazer nada. Sétima praga, chuva de granizo. Geb, pai de Osíris, era responsável pelas colheitas. O sucesso das colheitas se dava por meio de Geb. E o texto bíblico vai dizer que a chuva de granizo destruiu todas as árvores do Egito, né? Toda a vegetação, a colheita, enfim. E aí vem a oitava praga, que é a praga dos gafanhotos. O texto diz que o que o granizo não destruiu, os gafanhotos comeram. De forma que o texto termina dizendo que não havia mais verde no Egito. Você imagina isso? Não havia vegetação no Egito porque os gafanhotos comeram todas as coisas. E aí, atingido várias divindades, como por exemplo, Serapis, que era um deus que presidia sobre a vegetação, né? Agora a vegetação está toda destruída. Então a nona praga, né? Eu vou parar na nona porque a 10ª praga vai ter um lugar especial. Mas a nona praga é a praga das trevas. E por que a nona a gente vai dar um pouco mais de ênfase? Por causa da historinha que eu contei no início. Lembra da crença do egípcio? De que o sol se escondia, a batalha dos deuses lá, por causa do sol contra Apófis. Então o que acontece? Deus envia uma praga terrível sobre o Egito. Moisés diz que trevas cobririam o Egito e foi isso que aconteceu. E não durante um dia. Ou seja, os deuses não foram derrotados somente durante um dia. Foram 3 dias de derrota. 3 dias. Todo o Egito coberto de trevas. E isso, obviamente, significava não apenas a derrota do deus Ra, o deus do sol, mas de todos os deuses. Nem a coalizão de todos os deuses pôde ser mais poderosa do que um único Deus, mas que é o Deus Todo-Poderoso. Com tudo isso, irmãos, o que a gente quer dizer? A gente quer dizer que o objetivo de Deus é combater aqui 2 pensamentos humanos, 2 gigantes que estão dentro do nosso coração, inclusive até os dias de hoje. Em primeiro lugar, o pluralismo religioso e, em segundo lugar, a autonomia
pessoal. O que é o pluralismo religioso? É aquela crença que diz que todas as religiões são válidas, ou, por exemplo, que todos os caminhos levam a Deus, né? A crença em várias divindades, em várias religiões, cada forma de crença tem o seu valor e cada uma delas, de alguma maneira, nos levam até o Salvador. Né? Irmãos, essa crença, ela é totalmente destruída aqui, porque Deus não está provando, presta atenção nisso, eu falei isso lá no início, Deus não está provando, nem o nosso tópico se chama nosso Deus é maior do que os egípcios, ou o nosso Deus é maior do que os deuses egípcios, o nosso Deus é único, então significa não há ninguém além dele, não há outro Deus, é tudo invenção e produção humana, e não passa disso. Bom, então, em primeiro lugar, não existe essa história de pluralismo religioso. Eu termino citando o próprio Senhor Jesus, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não há outro caminho que leva a Deus, somente o nosso Senhor Jesus. E segundo, a autonomia pessoal, a crença de que eu tenho o direito de viver como eu quiser e Deus não tem nada a ver com isso. Mas Deus não pode interferir na minha vida. Por quê? Porque eu nem acredito que ele existe. Aqui vai uma verdade, para quem estiver me ouvindo, e se há alguém que não crê em Deus, ou enfim, está vivendo uma espécie de crise de fé, e está duvidando da existência de Deus, eu quero dizer isso para você, tá? Embora você não creia que ele existe, e embora você não queira que ele existe, e se ele quiser, ele vai interferir sim na sua vida, porque ele é um Deus poderoso. Eu termino citando Tim Chester, ele fecha esse ponto dizendo o seguinte, as 9 pragas são uma aula contra o pluralismo religioso e contra a autonomia pessoal. É um currículo com 10 lições inesquecíveis e a mensagem clara é, há somente um Deus. Glória a Deus nas alturas. Segundo lugar, a segunda lição que as pragas nos ensinam, nosso Deus é soberano. Então nosso Deus não é apenas único, ele não é apenas o único Deus e fora dele não há outro, mas ele também é soberano. Eu já expliquei aqui várias vezes a definição de soberania, mas é sempre bom repetir. A soberania de Deus significa não somente que ele pode fazer todas as coisas, mas que ele pode fazer tudo aquilo que ele quiser. Ou seja, ele executa a sua vontade. Em primeiro lugar, o que nós observamos no texto das pragas, no contexto das pragas, é que Deus havia predito tudo o que ia acontecer. E isso nós temos visto desde o capítulo 3. Lá atrás, quando Deus chamou Moisés, capítulo 3, versos 19 em diante, Deus começa a dizer para Moisés como que seria a sua missão. Inclusive, por exemplo, lá é dito assim, olha só, eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Verso 20, por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. E aí, o tempo passa, o que acontece? Exatamente o que Deus disse. É tanto que o nosso capítulo, no verso 22, capítulo 7, 22, diz, ele não deu ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Ou seja, Deus previu tudo o que ia acontecer. Ele disse, ipsis literis, olha, isso vai acontecer, isso aconteceu. Mas qual é o meu primeiro ponto aqui? É que Deus não é soberano apenas porque ele conhece o futuro. Preste atenção nisso. Deus prevê o que vai acontecer, mas um Deus que sabe o que vai acontecer é apenas um Deus onisciente e não um Deus onipotente. Então, em segundo lugar, um Deus soberano não apenas conhece o futuro, mas ele mesmo o colocou lá. Porque do contrário, irmãos, nós teríamos que dizer que Deus está sujeito ao futuro, ou ele está sujeito à história humana, ou a história humana caminha para um lugar totalmente desgovernado, a gente não sabe onde que tudo isso vai dar. Não, o nosso Deus é soberano. Ele não apenas conhece a história, mas ele também governa a história. Tá? Isso fica claro nos textos seguintes. Por exemplo, capítulo 4, verso 21 diz, disse mais o Senhor a Moisés, quando você voltar ao Egito, tenham cuidado de fazer diante de Faraó
todas as maravilhas que concedi a você para realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Então veja que no capítulo 3, Deus disse apenas que o rei do Egito não deixará vocês irem. Mas no capítulo 4, ele já revela por que ele não vai deixar. Porque eu vou endurecê-lo. Em outras palavras, a história não está caminhando o seu curso e eu estou daqui de cima assistindo. Não, eu estou fazendo ela caminhar para onde eu quero. E quando eu falo em história caminhar, eu lembro, obviamente, de Salomão. Provérbios 21, verso de número 1. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Então, quanto a isso, irmãos, não há argumentação. Deus está conduzindo não só a história, mas como o coração dos homens, o coração dos reis, dos presidentes, das autoridades. Então, nada do que está acontecendo hoje foge do controle de Deus. Então, por favor, dobre o seu joelho, confie em Deus. Deus está no controle. O último texto é o texto falado por um rei pagão, chamado Nabucodonosor, na época de Daniel. Todo mundo sabe da loucura de Nabucodonosor. Então, quando ele recobra a consciência, ele produz uma espécie de louvor à soberania de Deus, um dos mais impressionantes que nós temos em toda a Escritura. Veja o que ele diz. Um rei, chefe de um império, na época, o maior império da terra, o Império Babilônico, Nabucodonosor, um imperador, um rei, um estadista. Olha o que ele diz sobre Deus. Ele diz assim: então louvei o Altíssimo, que significa literalmente, acima dele não existe outro. E ele diz: honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer-lhe o que fizeste. Então Nabucodonosor reconhece o que realmente está acontecendo com Faraó. Faraó não pode resistir à mão do Senhor. E em terceiro e último lugar, irmãos, um Deus soberano não está reagindo às ações humanas, mas ele age segundo a sua própria vontade. Como Nabucodonosor acabou de dizer, ele age como lhe agrada. E isso fica claro no texto, lá no capítulo 9, versos 15 e 16, quando ele interrompe entre uma praga e outra. Deus diz o seguinte para Faraó: porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra, mas eu o mantive de pé, exatamente com este propósito: mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Então, esse ponto é interessante porque ele está dizendo que Deus não está trazendo uma praga depois da outra, como um bate e rebate de um jogo de ping-pong, por exemplo. Deus joga uma bolinha, Faraó joga uma de volta. Não, Deus não está reagindo às ações de Faraó. Deus está governando a história. O propósito dele é mostrar e manifestar as 10 pragas, então as 10 serão manifestas. Terceira lição, a última de hoje, que nós aprendemos é: nosso Deus é o juiz de toda a terra. Irmãos, essa lição é preciosa e eu quero terminar hoje falando dela, porque ela traz implicações, inclusive para nós hoje, não só para eles, mas também para nós. Então, em primeiro lugar, vamos ver aqui a reação de Faraó. A reação de Faraó vai mudando conforme uma praga vai acontecendo depois das outras. Nós temos um lugar especial para tratar só sobre Faraó depois. Mas vamos por hora, vamos entender isso. Em primeiro lugar, na segunda praga, primeiro não acontece muita coisa, Faraó parece que mantém o seu orgulho, mas na segunda, pela primeira vez, Faraó pede para que Moisés e Arão orem por eles, para que a praga das rãs sejam eliminadas, ou seja, para que cesse. Então, quando o Faraó faz isso, de certa forma ele está reconhecendo que o Senhor tem poder. Já na terceira praga, os magos reconhecem, como eu já disse, isso é o dedo de Deus. Na quarta praga, o Faraó pede oração novamente, e aí então vem as outras pragas, até que chegamos na sétima praga.
Na 7ª praga acontece algo totalmente novo. Faraó, assustado e assombrado, reconhece. Capítulo 9, verso 27. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: desta vez eu pequei. Interessante, né? Desta vez, das outras não, mas tudo bem. Desta vez eu pequei. O Senhor é justo. Eu e meu povo é que somos culpados. Irmãos, essa palavra, ela é tão importante, embora Faraó ainda usaria, né, de artimanha para dizer eu liberto e depois eu não liberto, né? E embora essa palavra dele talvez não seja totalmente sincera, mas essa palavra é totalmente verdadeira. O Senhor é justo. E ele ainda confessa: eu e meu povo é que pecamos. Isso é verdade, ainda que ele não seja totalmente sincero. O que isso traz para a gente, irmãos? A lembrança da justiça divina, a lembrança que o nosso Deus, como eu disse, é o juiz de toda a terra, parafraseando o que Abraão diz, né, quando ele está naquele embate com o Senhor sobre Ló, né, em Sodoma e Gomorra, e ele diz: não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Irmãos, esse lembrete, ele é tão importante para nós, sobretudo hoje, né? Tanto para o povo, mas sobretudo hoje, porque às vezes nós nos esquecemos disso. Às vezes nós tratamos Deus como uma divindade tribal, como o Deus do meu pai, o Deus da minha avó, o Deus lá da minha igreja, da minha cidade, do meu estado, do meu país, e a gente se esquece que Deus não é apenas Senhor do Brasil, mas Ele é Senhor de toda a terra. E não apenas Senhor, mas Ele também é o juiz de toda a terra. E lembra que a gente já combateu a autonomia pessoal? A autonomia pessoal também entra aqui porque as pessoas vivem sua vida, né, desregradamente, da forma como querem viver, comamos e bebamos porque amanhã morreremos, como se não houvessem consequências. A crença ateísta, nihilista, né, de que o fim da vida, a vida após a morte é um grande vazio no espaço e não há nada depois disso, ela traz para as pessoas, né, que acreditam nesse tipo de coisa, uma espécie de confiança em fazer o que quiser, porque não haverá consequências. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse e principalmente no livro de Êxodo. A palavra de Deus está dizendo que há consequências para o pecado humano e, de certa forma, as 10 pragas do Egito são o cumprimento dessas consequências. O juízo de Deus vem em consequência pela rebeldia e pela desobediência de Faraó, não só em oprimir o povo, mas em não deixar o povo ir. Então, a gente aprende algumas coisas aqui. Primeiro, Deus é juiz do Egito, de Israel, de Sodoma e Gomorra, do Brasil, dos Estados Unidos, da Rússia, da China, qualquer lugar. Ele é o Senhor de toda a terra. Segundo, as 10 pragas são o juízo parcial de Deus à rebeldia humana. É importante essa expressão, juízo parcial, porque eu já falei isso quando preguei Apocalipse. Em Apocalipse você tem isso, você tem essas imagens, né? Você tem vários juízos ali no livro, mas nem todos os juízos são de fato o juízo final. Na verdade, todos os juízos anteriormente são juízos parciais, ou seja, o próprio texto mostra isso, né? Que havia ainda a oportunidade e a possibilidade de salvação e de arrependimento. Tá? Tanto que lá no capítulo 9 de Apocalipse é dito que nem mesmo depois de todas essas pragas, os que sobreviveram se converteram e permaneceram com seus corações endurecidos. Então, havia a oportunidade de salvação. Isso é o juízo parcial. E o que está acontecendo com o Egito aqui é nada mais disso. É a resposta à rebeldia humana, mas não é um juízo final, destruidor, que vai matar todo o Egito, egípcio e vai apagar o Egito da terra. Não, é um juízo parcial. Tá bom? Em terceiro lugar, todo juízo parcial de Deus aponta para o seu juízo final. Isso, irmãos, é o caráter, e eu já estou caminhando para o final, onde eu quero trazer você para esse sermão. E dizer, esse sermão também fala de você. Esse sermão fala do nosso tempo, tá? Então, eu repito, todo juízo parcial aponta para o juízo final. Tim Chester diz o seguinte:
As pragas sinalizam algo maior e mais terrível. Deus disse ao faraó que seu julgamento viria, e foi o que aconteceu. E Deus disse a toda a humanidade que seu julgamento está vindo. As pragas são um sinal de que o julgamento vindouro de Deus é real. Mas infelizmente, a nossa pregação está defeituosa. Infelizmente, parece que faltam membros na nossa pregação. Um aspecto ausente nos púlpitos é o juízo de Deus. Não queremos assustar o pecador, dizendo para ele que o juízo de Deus está vindo. Mas é exatamente isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos dizer para ele, olha, o juízo de Deus é real, é iminente, é imparcial e é inexorável. Ou seja, não tem escapatória. Não tem. É exatamente o que o nosso Senhor Jesus fez e fazia sempre que ele pregava. Jesus já chegou na terra pregando, é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, irmãos, vejam, quando ele chega no sermão escatológico, capítulo 24 de Mateus, por exemplo, ele diz algo muito interessante e atual, inclusive. Ele diz assim, Mateus 24, 37 a 39, como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Veja aqui alguns aspectos rápidos. Jesus está pregando, mais uma vez, um dos últimos sermões de Jesus, e ele está falando sobre o juízo que virá, mas ele compara esse juízo com o dilúvio, dizendo, olha, na época de Noé, não acreditaram nele. As pessoas viviam como queriam viver, como se Deus fosse juiz apenas dos crentes e não dos descrentes, como se Deus não fosse Senhor de todos, mas só de alguns. Viviam comendo, bebendo, dando-se casamento, enfim, fazendo o que queriam fazer, como se não houvessem consequências. Tá? Era assim que o povo vivia naquela época, até que Noé entrou na arca e então o dilúvio veio sobre eles. Perceba que antes do dilúvio tem o quê? Salvação. O que essa cena representa na vinda do Filho do Homem? Quando o Senhor Jesus voltar sobre a terra, ao som de trombeta, com poder e grande glória, a primeira coisa que ele vai fazer não é executar juízo, não é destruir, não é, enfim, trazer fogo do céu, não. A primeira coisa que ele vai fazer é arrebatar os crentes, é buscar a sua igreja e trazer eles para perto de si. Como Noé entrou na arca, nós entraremos no descanso do Senhor. Mas em seguida, assim como vieram as águas do dilúvio, também virá o grande julgamento final do nosso Senhor. Irmãos, por que eu trago essa mensagem, esse lembrete? Porque essa também deve ser parte da nossa mensagem. Nós estamos escolhendo o que pregar ainda nos dias de hoje. E nós temos diante de nós, irmãos, como eu já tenho dito, um grande farol aceso. O que é a pandemia do novo coronavírus? É um grande farol aceso, é um megafone de Deus gritando para o mundo surdo, desinteressado. Então não há lugar ou hora melhor para você pregar toda a verdade de Deus do que essa, inclusive o juízo de Deus. Pode dizer para as pessoas, o novo coronavírus, embora, enfim, os seres humanos tenham sua parcela de culpa e de contribuição, mas via de regra é juízo do nosso Deus. Deus colocou um juízo sobre a terra para sacudir a humanidade. Uma humanidade que queria comprar, gastar, olhava para o seu próprio umbigo, não estava nem aí para os outros, enfim, uma sociedade que vivia como nos tempos de Noé, sem nenhuma consequência e sem acreditar na soberania de Deus e que Deus tem a ver com a vida delas. Mas até que veio uma pandemia global nos nossos dias, em pleno século XXI, no auge da tecnologia, no auge da medicina, e até agora não conseguiram parar o avanço desse vírus. Então que Deus tenha misericórdia de nós, principalmente, irmãos,
que nós possamos olhar para as 10 pragas, não apenas como uma destruição, mas principalmente conhecendo o nosso Deus. Deus está revelando e proclamando o seu nome, o seu poder, reafirmando o seu poder através dessas maravilhas. E também nos dizendo, as 10 pragas são apenas um aviso e um alerta, um sinal do grande juízo final que virá. Então eu termino dizendo para você que está nos assistindo, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, se você ainda não reconheceu de forma sincera que o Altíssimo é o único Deus e fora dele não há outro, e que ele é soberano e ele governa a sua vida e a minha vida. Se você ainda não fez isso, faça, porque como eu disse, a pandemia é cruel, está morrendo gente, sim, nos assolou, atingiu todos, do rico ao pobre, sim, mas ainda é juízo parcial. Se é juízo parcial, tem chance para a sua vida, ainda tem escapatória. Entregue a sua vida a Jesus. Vamos orar para que o Senhor tenha misericórdia do seu povo, misericórdia da sua igreja, mas também misericórdia de você, tá bom? Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado, exaltado e muito bendito seja o teu poderoso nome, Senhor. Obrigado, Senhor, porque uma mensagem tão simples como essa traz para a gente mais conhecimento do nosso Deus, como o Senhor se revelou no passado, como o Senhor se revelou nas páginas das Escrituras, na história do teu povo, e como o Senhor ainda deseja se revelar a pessoas nos dias de hoje. Pai, faça com que essa pandemia seja um farol na vida de muitas pessoas. Faça com que possamos usar essas coisas. O mundo está mais reflexivo, o mundo está mais pensativo, o mundo está com medo, mas é nesse momento, é esse solo fértil que precisa ser adubado e então plantado com a semente do Evangelho. Pai, nos ajuda, nos capacita a pregarmos o teu Evangelho no meio da pandemia, no meio das pragas, Senhor, para que assim como o povo hebreu saiu do Egito levando consigo vários e vários estrangeiros que obviamente se converteram ao Senhor, passaram a crer no Deus de Yahvé, no Deus que liberta o seu povo, que também possamos, Senhor, levar conosco do cativeiro para a terra prometida vários e vários outros estrangeiros que passaram a reconhecer que somente Deus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, irmãos, mais uma vez eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor e quero te convidar para domingo estarmos juntos mais uma vez. E já aviso, irmãos, embora nosso boletim vai passar aí, mas primeiro domingo de julho nós retornaremos aos nossos cultos públicos, tá? No nosso informativo vai ter ali todas as restrições, enfim, tudo que você tem que fazer, mas eu quero convidar você que pode estar conosco, claro, seguindo todo o protocolo de segurança, mas esteja aqui conosco, nós estaremos juntos com a igreja totalmente preparada, limpa, higienizada, enfim, com o suporte para poder receber você no meio de toda essa pandemia, com segurança, mas também com muita alegria, sabendo que o Senhor permitiu que nos reunisse novamente. Então, que Deus abençoe você, sua vida e sua família, em nome de Jesus. Amém.